Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar de Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Primeiro começar falando sobre o que é esse livro aqui, né? Todos Nós Adorávamos Cowboys é uma road novel, uma novela de estrada, traduzindo pro português aqui, que acompanha a Júlia e a Cora. Elas são duas moças que se conheceram durante a faculdade de jornalismo, elas eram da mesma sala e acabaram tendo um relacionamento. Elas ficaram juntas por um tempo até que a Júlia decidiu mudar pra Montreal pra terminar os estudos lá e a Cora acabou mudando pra Paris pra também estudar lá. Essa separação das duas foi o fim do casal, que deixou uma situação meio tensa entre as duas, que não foi uma conversa assim muito fácil a separação das duas, foi uma separação bem repentina na verdade, e a história desse livro aqui começa quando as duas decidem fazer a tal sonhada viagem sem planejamento que elas estavam sonhando desde a época da faculdade, quando elas estavam juntas ainda. Um dia elas voltaram a conversar via internet, né? Uma lá de Montreal, outra em Paris, acabaram conversando e decidiram que elas iam voltar no Brasil e fazer essa viagem sem planejamento juntas. Esse livro conta a história dessa viagem e de como elas usaram essa viagem para se acertar como um casal e também se conhecer e resolver os seus demônios internos. Primeiro falar das coisas mais legais aqui desse livro. A primeira coisa é que ele bota duas mulheres à frente de um roadbook, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Geralmente romances de estrada são feitos com homens e raramente são com mulheres. Se a gente pegar um exemplo, a gente tem o exemplo de Thelma e Louise, que eu acho que talvez seja o exemplo mais clássico assim, exemplo de cinema inclusive, que eu não assisti, mas provavelmente quando esse vídeo sair, eu já vou ter assistido, já vou ter gravado vídeo sobre, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, mas é muito raro isso acontecer assim. Geralmente não tem duas mulheres no comando de um livro de viagem. Mais raro ainda é ter duas mulheres que são homossexuais, são duas lésbicas comandando o livro aqui. Então trata de assuntos que são relevantes pra gente hoje, bota mulheres no comando, discute sexualidade, são coisas muito legais de serem feitas e é mérito do livro. Acho que talvez o grande mérito dele é isso, colocar a mulher como protagonista e dar um destaque pra vida sexual também. E pra escrever dessa relação das duas, a Carol Ben-Simon não usa firula praticamente nenhuma. Ela não usa eufemismo, não usa nada, ela vai direto ao ponto. Isso é um mérito também do livro, porque ele não fica rodeando o assunto, não trabalha o assunto como um tabu, como muita gente trabalha. Inclusive, na parte que a Cora fala que ela é bissexual, conta pra gente, né, que ela é bissexual, embora a gente já tenha mais ou menos noção, ela vira e fala: sim, eu me senti atraída por garotas. Tecnicamente, eu era bissexual. Ela começa a descrever toda a vida dela, falar que ela se interessava mais por coisas de meninos do que por coisas de meninas, e depois ela começou a ver que meninas eram atraentes, ela começou a gostar mais de meninas do que de meninos, embora ela continue pegando meninos também, mas mesmo assim, o assunto é bem direto, bem ao ponto mesmo, sem se envolver com eufemismo nem nada do tipo, sendo bem direto mesmo ao ponto, como o assunto merece. E essa parte de ser direto é que a gente consegue ter o maior mérito do livro aqui, que é a parte da confusão interna das personagens. A Cora já é mais resolvida com a própria sexualidade, ela já entende que ela é bissexual, que ela gosta mais de garotas do que de garotos, e aí entra toda aquela teoria de que ninguém é 100% hétero ou 100% gay, não dá pra ficar rotulando tanto assim, mas enfim, não entra essa discussão no livro aqui, é só a parte, mas a Cora tem bem claro isso em mente, quem ela é. A Júlia que não tem tanto, a Júlia tem receios ainda de falar com a família, receios de lidar em público com a questão dela, com a Cora, então essa confusão das personagens é talvez a coisa que é melhor retratada aqui no livro, e isso fica bem claro, essa forma bacana de retratar, fica bem clara quando a gente analisa a relação das duas, que não é uma relação preto no branco, é uma relação que varia assim, de 50 milhões de tons de cinza aí no meio do caminho, sem sadomasoquismo, até porque a Cora, que é a personagem mais centrada e que sabe mais sobre a própria sexualidade, a partir do momento que ela vai andando aqui no livro, ela vai revelando cada vez mais a sua fragilidade, ao momento que a Júlia vai crescendo e vai se descobrindo melhor. Então tem essa quebra do perfil dos personagens aí, que é uma forma muito legal de mostrar a fragilidade deles e como as duas lidam com essa situação. A narração é feita em primeira pessoa, toda pelo ponto de vista da Cora, então a gente nunca sabe o que a Júlia tá de fato pensando, então todo esse crescimento que eu mostrei aí, pode ser só a Cora percebendo que ela cresceu, porque esse personagem em primeira pessoa tem disso. Além dele ser irônico e mais engraçadinho aqui, a Carol Ben-Simon faz isso com a personagem, além disso, ele também tem esse dom de julgar os outros personagens, e a gente só vai saber por causa do ponto de vista dele. Então a Cora pode estar bem errada com relação a Júlia, e a confusão interna dela tá melhor representada porque é em primeira pessoa, então por isso que a gente vê esse crescimento da Júlia e esse decaimento da Cora. Mas a narração em primeira pessoa permite isso, e a Ben-Simon trabalha isso aqui muito bem. E como é uma road novel, né, então ele se passa basicamente na estrada, tem vários momentos de flashback aqui,
pra gente se situar como que era a relação das duas, como as duas se envolveram, o que aconteceu ali no meio do caminho, entender porque elas se separaram, entender a personalidade. Esses flashbacks são importantíssimos pra história e sem eles não daria pra construir direito a personalidade das duas só usando a road novel. E pra fechar, acho que esse ponto da escrita da Ben Simone, de como ela constrói os personagens, como ela constrói a história, eu tenho que levantar um ponto que me incomodou bastante. Eu não sou de reparar esse ponto específico, mas nesse livro aqui ele apareceu tanto e tão frequentemente nas primeiras páginas que eu reparei bastante, que é o uso de comparações. Parece que ela pegou aquelas cartilhinhas de como escrever, falando tipo, é melhor fazer uma comparação, não escrever diretamente, fazer uma coisa mais lírica assim, e ela tentou usar isso ao pé da letra e acabou não dando muito certo. Na primeira página do livro a gente já tem assim: meu carro tinha ficado sem uso por um bocado de tempo, debaixo de uma capa impermeável prateada, como um grande segredo que você não consegue esconder, ou como uma criança que tenta desaparecer colocando as mãos na frente dos olhos. E esse como é usado a exaustão aqui no livro. Se a gente tivesse um Ctrl F aqui para poder localizar todos os comos, provavelmente a gente ia achar um monte de comparação desse mesmo estilo aqui. E assim, nada contra comparações, mas quando usado em excesso, igual usado aqui, incomoda pra caramba. Me incomodou bastante aqui, a ponto de eu estar lendo um parágrafo, comecei um parágrafo, falei, nesse parágrafo aqui ela vai usar uma comparação lá no final. Não deu outra. Na hora que eu cheguei no final tinha lá, como tal. É bem previsível a forma como ela ia fazer essa comparação e incomodou bastante. Espero que os outros livros dela não tenham isso, porque senão é uma marca muito ruim da autora, né? Espero que não tenham. E bom, vocês viram que eu falei bastante sobre o relacionamento da Cora com a Julia e não falei sobre o road novel em si, porque assim, a parte do relacionamento das duas é a parte que a Carol desenvolve melhor. Não que ela consiga fugir de muitos clichês, que acaba virando um livro sobre reconciliação, sobre se aceitar, então nada de muito novo é trazido aqui. O novo seria o road novel, e é esse ponto que eu tenho assim muitos problemas com relação a ele. Mas eu vou explicar com bastante detalhe para não ficar parecendo que é uma crítica infundada. Não, eu tive que pensar bastante para ver como que eu ia trabalhar isso aqui no vídeo. Espero que fique claro para vocês. Se não ficar, comenta aqui nos comentários pra gente poder discutir melhor. Quando um escritor decide fazer um road book ou um diretor decide fazer um road movie, tem que ter um motivo para a pessoa estar na estrada. O movimento dos personagens é importante. Esse movimento é que vai dar dinamicidade para a história, vai apresentar situações novas, situações diferentes pra gente poder entender melhor aquela mudança. Então a gente precisa ter uma motivação por trás dessa road novel, desse road movie, seja que for de obra de estrada. Para essa motivação eu enxergo 3 pontos principais. O primeiro deles é a evolução e o autoconhecimento dos personagens. Se é para dar um exemplo aqui de quando isso acontece, seria talvez o Na Natureza Selvagem, que é o do Jon Krakauer. Vou deixar o vídeo aqui nos cards também pra vocês poderem ver, que eu já fiz vídeo sobre ele. Na Natureza Selvagem, o personagem do Chris McCandless, ele sai pra tentar descobrir quem ele era de verdade, como que ele poderia fugir do sistema. E ele tem um crescimento ao longo da história. Ele percebe o tanto que o pensamento dele podia estar um pouco errado, ou o tanto que ele queria realmente fugir daquilo. Ele tá num processo de autoconhecimento e descobrindo coisas novas. Na Natureza Selvagem, eu acho que é um exemplo interessante desse de autoconhecimento e evolução do personagem. O segundo ponto são os personagens interessantes que você encontra pela estrada. Geralmente um road book ou um road movie, ele é feito de forma episódica, porque as pessoas estão na estrada e o movimento delas indo de um lugar para outro não é tão importante quanto o que elas vivem nos lugares que elas passam. Talvez o exemplo mais interessante aqui pra eu dar seria o Diário de Motocicleta, o filme do Walter Salles, que conta a história do Che Guevara. Na hora que o Che e o amigo dele chegam em cada cidadezinha que eles passam, na viagem deles de moto, você vê personagens interessantes ali no caminho. Eles têm toda, claro, a evolução e o crescimento do personagem, mas no meio do caminho tem personagens interessantes que fazem eles crescerem por causa deles. Então, além do crescimento do personagem, também o segundo ponto pode ser as pessoas interessantes que encontram pelo caminho. Já o terceiro ponto é ter um cenário que justifique a história. Não adianta nada fazer um road book ou um road movie genérico, sendo que o cenário não influencia naqueles personagens. Vou dar um exemplo também para deixar mais claro, de livro que eu já li e que se eu não lancei o vídeo ainda, eu vou lançar ele em breve, que é o Grande Mentecapto do Fernando Sabino. Quando você lê o Grande Mentecapto, ele não é bem um road book, né, porque não é um livro de estrada de fato, mas é um livro de viagem, porque o Giramundo, ele passa de cidade em cidade de Minas Gerais, descobrindo coisas ali dentro. E o livro não poderia ser passado em outro lugar que não fosse no interior de Minas. As características que são mostradas ali das pessoas são características muito marcantes de pessoas do interior de Minas. E eu falo isso porque eu conheço o interior de Minas, sei como funciona, sei como são as cidadezinhas que tem uma praça, uma igreja e a população em volta vivendo em torno daquilo. Então tem uma característica própria de cada cidade que pode ser explorada aqui no road book ou no road movie. E agora que eu expliquei esses 3 pontos que eu considero importantes no road book, eu quero falar por que esse livro aqui me incomodou tanto, por
porque ele não entra, acho que, em nenhum dos três. O primeiro ponto é a evolução e o crescimento dos personagens. Esse talvez seja o que tenha mais flerte aqui com a história. Por quê? Quando a Cora chega de Paris, ela chega pra visitar o pai, que vai ter um filho. O pai dela é separado da mãe dela e o pai vai ter um filho com outra mulher. Ela tá morrendo de ciúmes, ela não queria vir e ela acaba vindo pra cá por causa disso, né? Pra tentar satisfazer o pai e principalmente pra encontrar a Julia nessa viagem sem planejamento. O problema é que a Cora termina a história mais ou menos do mesmo jeito que ela começou, porque ela continua com aquele problema de querer enfrentar o pai, querer enfrentar o problema dela. Isso é pouco discutido aqui na história, é discutido brevemente, mas não tanto quanto deveria, né? Por causa do crescimento e evolução do personagem. Mas a parte da Cora fica assim, tipo, como ela tá narrando, acaba sendo uma coisa mais, não estou crescendo tanto. Assim, ela não cresce realmente. Quem cresce mais é a Julia. Ela começa a história meio reticente e acaba aceitando um pouquinho melhor. O crescimento não é tão grande assim. Então, essa evolução do personagem acaba ficando meio de lado. Pensando no segundo ponto agora, dos personagens que elas encontram no caminho, bom, os personagens também não fazem muita diferença pra história. Elas encontram algumas pessoas no caminho, mas essas pessoas não influenciam tanto na história da Julia e da Cora, que é a história principal. Você pensaria que elas teriam um papel importante ali, talvez alguns discutindo a questão da homossexualidade, outros não discutindo, ou discutindo questões mais filosóficas, de estar longe de casa, sei lá, qualquer coisa que esses personagens discutissem, eles acabam não discutindo aqui. Eles servem mais pra mostrar que elas estão viajando e que encontraram pessoas do que qualquer outra coisa. A história é mais centrada nas duas do que em pessoas que elas encontraram. O terceiro ponto é a questão do cenário, que pra mim acho que é o mais crítico assim, porque o cenário do Rio Grande do Sul pouco influencia aqui. A gente sabe que são pessoas conservadoras no interior do Rio Grande do Sul, mas acaba interferindo pouco por causa dos personagens secundários, porque eles não influenciam na história, sabe? A gente não vê essa influência deles aqui e acaba prejudicando a questão do cenário também. E tem uma parte aqui do livro, eu não vou achar ela aqui fácil agora, mas é logo no inicinho, elas encontram uma igrejinha no meio do nada, subindo uma estrada. Elas simplesmente não param na igrejinha, elas seguem direto. Isso é mais ou menos o descaso que elas têm com todo o cenário em volta delas. Elas praticamente não param pra apreciar nada, elas ficam muito tempo em pensão e coisa afins, elas acabam indo de um lugar pro outro. Alguns lugares são mais explorados que os outros, mas mesmo assim, o cenário pouco interfere na história. E é por isso que eu dei mais destaque pra história da Cora e da Julia do que pra história da viagem em si. Porque o livro, né, o Todos Nós Adorávamos Cowboys, na verdade ele é mais uma DR, uma discussão de relacionamento entre as duas do que um road movie de verdade. Se fosse uma história mais centrada nas outras duas, com o mesmo contexto, talvez funcionaria da mesma forma. Eu vou dar um exemplo de filme aqui, que é a trilogia feita pelo Richard Linklater, que é a trilogia Before, que é a Antes do Pôr do Sol, Antes do Amanhecer e Antes da Meia-Noite. Os três filmes, eles são bem uma discussão de relacionamento mesmo. O primeiro filme menos, é mais um se conhecendo, o segundo é se reencontrando e o terceiro é uma grande discussão de relacionamento. Só que o segundo filme, que eu acabei de esquecer qual que é, mas só procurar aí que vocês acham fácil, nele a moça vai até Paris e acaba encontrando a pessoa do primeiro filme, né, o cara do primeiro filme que ela conversou. Não vou dar muito spoiler aqui porque vale a pena assistir. E esse segundo filme inteiro é eles se reencontrando, eles se reaproximando e botando os pontos do passado deles em dia. É basicamente o que Todos Nós Adorávamos Cowboys faz. Ele funciona de forma muito parecida com o Antes do Pôr do Sol, assim. Se fosse um livro centrado só nisso, talvez fosse melhor do que um roadbook, que não de fato é um roadbook. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito e me conta aqui nos comentários o que você achou de Todos Nós Adorávamos Cowboys. Eu tenho essa opinião um pouquinho diferente das outras críticas que eu li, mas eu espero ter ficado claro o porquê que eu acho isso. Vamos conversar aqui nos comentários sobre isso. Me fala aqui nos comentários se ficaram com vontade de ler ou não, o que vocês acharam, e vamos conversar, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.